Boa tarde a todos. Meu nome é Vitória Dutra, eu faço parte do time de sucesso do cliente da TOTUS. O nosso webinar de hoje vai falar sobre arquivos fiscais e vai ser apresentado pelo analista Ivani Romano, que é especialista no assunto. É, Nós vamos gravar esse webinar e depois que finalizar, a gente vai encaminhar para todos vocês via e-mail. Ivani? Boa tarde a todos. Como a Vitória falou, hoje nós vamos falar um pouquinho referente a arquivos fiscais, tá? Aqui está a nossa agenda, referente a todos os temas que nós iremos falar. Nós vamos começar falando pelos módulos fiscais, os módulos fiscais existentes no país, o tipo de coleta de arquivos, a geração do SPED, geração de Sintegra e envio do bloco X. Vou detalhar um pouquinho sobre cada tópico, tá? Referente aos módulos fiscais. Atualmente no Brasil, a gente tem disponível três módulos fiscais. O ECF, que é o emissor de cupom fiscal, o NFC, que é a nota fiscal do consumidor eletrônica, e o SAT, que é o Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O ECF, que é o emissor de cupom fiscal, ele era utilizado no país inteiro, só que com o surgimento da NFC e do SAT, ele foi reduzido basicamente ao estado de Santa Catarina. Atualmente, eles são o único que utilizam de forma totalitária e obrigatória no estado. Nos outros estados, eles utilizam até acabar a memória fiscal. Após acabar a memória fiscal, o, o módulo será trocado por outro, tá? Aí eu irei falar sobre cada módulo e cada estado. A ECF, que é o emissor de cupom fiscal, ele é um equipamento automatizado, então, no caso, são impressoras que ela tem uma memória fiscal e dentro dela ela grava algumas informações. Ela emite cupom fiscal, ela realiza o cálculo de imposto devido na comercialização de alguns produtos, armazena a numeração e os valores de cada cupom emitido, armazena os dados dos cupons, desculpa, emite relatórios fiscais consolidados e ele não necessita de internet para realizar o armazenamento de dados. Todas as informações dela é armazenada diretamente na memória fiscal, diferentemente dos outros módulos. Aqui a gente tem todos os modelos de impressoras que estão homologadas no nosso sistema, tá? No estado de Santa Catarina, como é utilizado em todos os estabelecimentos, eles têm toda essa variedade de impressoras para poderem utilizar. Cada uma tem a sua maneira de utilização, mas apenas esses modelos estão homologados no nosso sistema. Agora nós vamos falar um pouquinho da NFC, que é a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Ela entrou no Brasil com o intuito de retirar de circulação a ICF. Ela faz uma comunicação através da internet, ela faz a comunicação que você faz através da internet, e ela é utilizada em todos os estados do país, tá? Aqui eu coloquei todos os estados que ela é homologada, no caso são todos os estados do país, exceto Santa Catarina. Santa Catarina, eles ainda utilizam a ECF, eles não optaram por utilizar a NFC. Bom, dentro dessas existem particularidades em alguns estados. O Ceará, ele utiliza o MFE, que é o módulo fiscal eletrônico, que ele se assemelha ao SAT, ele funciona da mesma forma do SAT, só que nesse estado ele tem uma nova nomenclatura, que no caso é MFE, e lá nesse estado, quando o módulo fiscal está fora, utiliza-se a NFC para fazer a emissão do cupom em contingência. Tá? Em Minas Gerais, não tem obrigatoriedade para os estabelecimentos utilizarem, então eles podem se cadastrar de forma voluntária para poder utilizar. Não tem nenhuma data de corte para eles poderem serem obrigados a utilizar a NFC.
Só que os clientes que estão aderindo agora ao sistema estão entrando com a NFC devido à dificuldade de encontrar impressoras fiscais no mercado. Rio Grande do Sul, ele vai se tornar obrigatório para todos os contribuintes a partir de 1º de janeiro de 2021, no começo do próximo ano, e atualmente ele já é obrigatório para os contribuintes com faturamento acima de R$ 120 mil, o faturamento anual. E em São Paulo, o NFC ele está disponível para ser utilizado e fazer o uso em conjunto com o SAT, tá? E no estado de São Paulo, assim como no Ceará, o módulo fiscal utilizado é o SAT, só que se o cliente optar por utilizar o NFC, ele pode. Para fazer a utilização da NFC, só é necessário ter o CNPJ habilitado e cadastrado juntamente ao Estado, ao órgão do Cefaz do Estado, para ele esteja habilitado para emissão de NFE e NFCE. O cliente precisa ter um certificado digital do modelo A1, que é o único que é homologado no nosso sistema. Esse certificado deve possuir uma senha para a gente poder fazer a importação dele dentro do nosso sistema. O CSC, que é o Código de Segurança do Contribuinte, ele é uma informação passada juntamente com o certificado digital, e ele é quem gera a chave que gera o QR Code que é emitido no cupom, tá? Na DANF do NFC. Quando é finalizada a venda, ele é emitido uma DANF, que é um cupomzinho fiscal, um cupom não fiscal, que ele é impresso em uma impressora não fiscal, que são esses modelos que são homologados no nosso sistema atualmente. E dentro desse cupom existe um QR Code onde o cliente pode fazer a consulta diretamente na base de dados do Cefaz do Estado. Agora a gente vai falar um pouquinho do SAT, que é o Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos. Ele é um equipamento, ele se assemelha com um modem de computador, de internet, desculpa. Ele faz uma documentação de forma eletrônica de todas as operações comerciais dos contribuintes varejistas do estado de São Paulo. Ele faz a substituição dos equipamentos DCF. Ele gera e autentica o CFE, que são os cupons fiscais eletrônicos, e os transmitem de forma automática e periodicamente, através da internet, para a Secretaria da Fazenda, no caso, o Cefaz. A sua validade é jurídica, é garantida por um certificado digital, que é instalado diretamente dentro do equipamento, durante o processo de ativação. Então, durante o processo de ativação, quando o cliente ele solicita o SAT, ele faz a compra do aparelho, ele tem que entrar em contato com a contabilidade para ele fazer a ativação, e dentro dessa ativação é gerar o certificado digital que vai validar aquele equipamento. É possível utilizar o SAT ao invés do NFC. O SAT, ele tem, assim como o NFC, ele consegue fazer a emissão de cupons em contingência. Se por acaso faltou internet na loja, eu consigo fazer a emissão de cupons, mesmo sem estar sem internet. Dentro de um período, ele vai fazer a emissão, e a hora que retornar a internet, ele vai fazer a transmissão automática para a Cefaz, não trazendo aí nenhum tipo de prejuízo para o cliente. No caso do SAT, a gente tem um modelo de equipamento SAT, que é homologado no nosso sistema, tá? Que no caso são esses aqui da Bematec, Sueda, Dimep, Eugin e Tanca, e Jortec. Dentro dele tem esses modelos, e aqui também temos todas as impressoras não fiscais que são homologadas no sistema. Lembrando que, nesses casos, essas impressoras não são fiscais, porque ela imprime o imprime o cupom que não é fiscal. É necessário lembrar, a gente sempre orienta, que quando realiza a compra do SAT, é necessário que o equipamento seja vinculado ao CNPJ da loja para conseguir realizar a emissão das notas junto à Cefaz. O MFE, ele é o mesmo SAT utilizado no estado de São Paulo, só que no estado do Ceará.
A Cefaz do Ceará, eles homologaram o MFE para ser utilizado lá. Ele funciona da mesma forma que o SAT do estado de São Paulo. A única coisa é que os modelos de SAT homologados no estado são diferentes. Então, a quantidade de SATs homologados lá são menores do que no estado de São Paulo. E as impressoras são iguais, tá? Da mesma forma que o SAT de São Paulo, ele entra em contingência e ele consegue fazer emissão posteriormente, o MFE ele não realiza isso. Quando ele entra em contingência, seja por instabilidade do Cefaz, ou seja por falta de conexão da internet da loja, é necessário emitir as notas fiscais em NFC. Aí, no caso, ele vai emitir NFC, que seria em contingência, que seria o modelo de contingência do Estado. Agora a gente vai falar realmente sobre as coletas de arquivos. Os arquivos gerados, cada venda que a gente realiza dentro do sistema, do PDV, ele gera um arquivo fiscal, no caso de NFC e SAT, que são XMLs, e no caso da ICF, ele gera uma memória fiscal. E após o final do mês, é necessário fazer o recolhimento de todos esses arquivos para poder enviar para a contabilidade. A contabilidade vai pegar essas informações, vai gerar qual o valor de imposto que deverá ser pago, e a partir disso ele vai retornar com uma guia de imposto a ser paga, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre como é realizada a coleta de cada um dos arquivos. No caso do ECF, para poder fazer a coleta dos arquivos fiscais da ECF, existe o CAT 52. O CAT 52 é uma portaria voltada para regulamentação do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse uso do CAT 52 é exclusivo e obrigatório do contribuinte emissor do cupom fiscal, que utiliza ECF. Esse arquivo ele deve ser gerado e enviado sempre no final do mês, a Cefaz do seu estado. No caso, por exemplo, isso que eu estou falando é de outros estados que utilizam ECF sem ser o estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina eu vou falar posteriormente. Por exemplo, o estado de São Paulo tem algum cliente que ainda utiliza uma impressora ECF porque ainda não encheu a memória fiscal, ele precisa fazer a coleta do CAT 52 para poder fazer o envio para a contabilidade. A geração do arquivo, ele deve ser realizada diretamente no software do equipamento, desculpa, no aplicativo do equipamento. Por exemplo, nós temos homologados no sistema impressoras Bimatec, Elgin, de várias outras marcas, que eu me lembro agora, que possuem uma forma diferente de emitir o CAT 52. Como eu havia falado anteriormente para vocês, existem vários modelos de impressoras homologados. Cada um tem a sua particularidade. Por exemplo, a Epson ela utiliza uma forma de emitir o CAT 52. A Bematec utiliza outra. E o GIN utiliza outra. Quando você instala o software da impressora, ele vem com um manualzinho ensinando a fazer a coleta do arquivo CAT 52. Você vai lá, abre o aplicativo, seleciona a data de início, a data de fim, e ele vai exportar o arquivo MFD. Esse arquivo você pega e envia para a contabilidade, tá? Mas a coleta é realizada diretamente dentro do software do equipamento. Aí existe para o SAT NFC um aplicativo que ele é utilizado diretamente no nosso sistema, que se chama Coletor de Arquivos XML. Ele é encontrado dessa forma na área de trabalho. Assim que a gente realiza a instalação do software, a gente também realiza a instalação desse coletor, faz a configuração dele. No caso a gente configura se o cliente utiliza NFC ou SAT e faz a configuração para gerar os arquivos. Aí o cliente só vai informar aqui qual é o mês de referência, por exemplo. Vamos supor que a gente já chegou no mês de novembro. Aí eu preciso dos arquivos do mês de outubro. Eu informo aqui o mês 10 e o ano 2020, clico em coletar arquivos. Ele vai aparecer essa mensagem aqui,
que está me informando que está coletando todos os arquivos. E, por fim, ele vai aparecer aqui todos os arquivos que foram coletados. Vai aparecer a mensagem dizendo quantos arquivos foram coletados. Na área de trabalho será criada essa pastinha aqui, informando o XML e o mês e o ano que foi especificado aqui no arquivo de coletor, no aplicativo de coletor de arquivos, tá? Às vezes pode gerar algum tipo de erro, algum tipo de falha na hora de fazer essa coleta. Em alguns casos entram em contato com suporte. Aí nós fazemos a coleta manual, que aí a gente entra dentro da pasta do sistema onde estão os XMLs, a gente coleta os XMLs e gera uma pasta para poder enviar para o computador. Essa pasta, após ser coletada, tá? Após ter essa informação aqui, é necessário fazer a compactação. Aí pode utilizar qual o aplicativo de compactação que a loja tem preferência para poder utilizar. Em seguida, é só mandar diretamente para o computador. Ele vai fazer o cálculo em cima de todas as notas e vai trazer a guia para pagamento de imposto, tá? O que a gente sempre gosta de lembrar, todos os arquivos fiscais, seja de SAT, NFC ou ECF, para que eles tenham validade correta, que os impostos sejam calculados de forma correta e não haja nenhum tipo de transtorno ou erros na hora de gerar o imposto, a gente frisa, a gente gosta de lembrar que na hora de fazer o cadastro dos produtos no Chef Web, é necessário informar corretamente quais são os dados fiscais. É importante sempre validar essas informações de quais os dados fiscais corretos, informar para cada produto com a contabilidade. Então, quando entra um novo produto, está com dúvida na hora de cadastrar, não sei se o produto ele tem algum dado fiscal, por exemplo, ICMS, CSOSN, CST, e eu não sei informar qual é o dado correto, é só entrar em contato com a contabilidade e informar para ele qual é o produto, qual é o tipo de produto, que ele vai te passar os dados corretos. NCM, CST, COSN, de acordo com o produto e de acordo, claro, com o seu regime, do regime tributário da loja. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre SPED. Bom, o SPED, quem vai informar para você se você é obrigado a enviar o SPED ou não é o seu contador. Então, ele vai informar para você se é necessário ou não enviar o SPED, tá? Ele também é conhecido como EFD, que é Escrituração Fiscal Digital. Ele é um arquivo digital que ele é constituído de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e outras informações de interesse dos fiscos e das unidades federadas, também da Cefaz, da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ele é entregue no formato de um arquivo digital, no caso, um arquivo de texto, e esse arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido via internet ao ambiente do SPED. Quem geralmente faz essa transmissão, quem assina e faz a transmissão é o contador da loja. Então, a gente vai orientar como é realizado a geração do arquivo para poder enviar para a contabilidade e ele fará os outros passos, que é assinar digitalmente e transmitir para o ambiente do SPED. É válido lembrar que a data limite para a entrega do SPED é dia 20 do próximo mês, do mês subsequente, tá? Bom, para gerar o SPED, na tela inicial do Chef Web, a gente localiza o menu Relatórios. Dentro do Relatórios, a gente pode digitar SPED, ele vai localizar a linha. É só clicar em cima do relatório SPED, ele vai funcionar como qualquer outro relatório. Ele vai aparecer lá para você, clique em executar. Após clicar em executar, ele vai aparecer essa telinha aqui de filtros. Aí, para preencher essas informações, por exemplo, se é necessário retificação, se é necessário inventário mensal, inventário em fevereiro, bloco K,
Todas essas informações, quem passa é o contador, tá? Então, a contabilidade vai informar quais são os dados que ela precisa, se é o perfil, qual o perfil, qual a loja em questão, quais as datas, todas essas informações o contador que vai passar. Preenchendo todos os dados de acordo com a orientação da contabilidade, é só clicar em filtrar. Ele vai fazer o download automático de um arquivo, tá? O arquivo é em TXT, se eu não me engano. Aí é só pegar esse arquivo e encaminhar para a contabilidade para eles fazerem todos os processos. Se por acaso tiver todos os dados fiscais cadastrados corretamente, todo o cadastro do produto estiver feito corretamente, não é para retornar nenhum tipo de erro. Se retornar algum tipo de erro, é devido à falha de cadastro de produto de acordo com os dados fiscais. Aí, no caso, se tiver algum erro, é necessário entrar em contato com o suporte para a gente poder analisar caso a caso quais são os problemas para poder corrigir e retransmitir novamente, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Sintegra. Bom, o que é o Sintegra? Ele é a sigla para Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços. Para que ele serve? Ele é utilizado quando o cliente ele faz uma transação interestadual. Então, eu sou contribuinte do ICMS, eu emito nota e eu faço transações interestaduais. Aí eu preciso emitir o meu Sintegra. Novamente, assim como o SPED, quem que vai informar para você se você é obrigado ou não a enviar o Sintegra é a contabilidade, tá? Ele é um sistema central onde engloba todas as informações dos contribuintes e realiza a comunicação para os fiscos de cada estado. A partir deste sistema, o contribuinte de ICMS pode emitir NFE, que é a nota fiscal eletrônica, e assim pode estar de acordo com as especificações do Cefaz e da Receita Federal. E é por meio dele que as empresas mantêm todos os seus dados em dia com os órgãos responsáveis. Então, se você tiver alguma pendência no Sintegra, ele vai te informar que você não vai estar dentro das especificações dos órgãos responsáveis, tá? Bom, para gerar ele, assim como o SPED, é dentro do Chef Web, no menu Relatórios. É só localizar o relatório Sintegra, ele vai aparecer lá para você, é só clicar em executar. Ele vai aparecer essa telinha com os filtros e, novamente, assim como a contabilidade, quem vai passar as informações de quais os dados que é necessário, por exemplo, o mês de referência, o ano de referência, o código de convênio, código da natureza de operação, código de finalidade, entre tantos outros filtros que existem dentro do Sintegra. Quem vai passar essas informações é a contabilidade. Após preencher todos os filtros, é só clicar em filtrar. Ele também vai gerar um arquivo que é necessário enviar para a contabilidade para eles fazerem a validação e retornar caso tenha algum erro ou algum problema no relatório. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Bloco X. Eu havia falado para vocês que no estado de Santa Catarina eles ainda utilizam o ECF, mas no estado de Santa Catarina eles não utilizam o CAT 52 como coletor de arquivos fiscais. No caso, né, nesse estado, eles estão implantando o Bloco X. O que é o Bloco X? Ele consiste no envio de arquivos gerados automaticamente pelo programa Aplicativo Fiscal de Emissor do Cupom Fiscal, que é o PAF-ECF, para a base de dados da Cefaz de Santa Catarina. Esses arquivos eles são enviados diariamente. Aí, caso tenha tributação, no caso de venda de tributação e venda de mercadorias, e mensalmente para acompanhamento de estoque. Então, no caso, diariamente eles são enviados arquivos para o Cefaz, informando o caso de tributação e venda de mercadoria, e uma vez por mês é enviado o acompanhamento do estoque, tá? Bom, para poder fazer a utilização do bloco X, é necessário que o cliente esteja com a versão do seu PDV na 226 ou superior, tá?
é necessário ter um requisito, que é o requisito LVII, habilitado na licença. É necessário ter o certificado digital do modelo A1 e a senha. Lembrando que o único modelo de certificado digital homologado no nosso sistema é o modelo A1. Então, se, por exemplo, o cliente possui um certificado A3, ele já possui o certificado A3, não será possível utilizar no nosso sistema, somente o modelo A1. E também é necessário realizar o credenciamento da SF no menu cadastros, tá? Lembrando que o Bloco X, por causa, os restaurantes, eles iam ser obrigados a enviar todos os blocos X a partir de 1º de março. Por causa da pandemia, eles deram uma afrouxada, né, na legislação, e a partir de 1º de março, se tivesse 20 arquivos pendentes, seria travado o PDV e não seria possível passar mais vendas. Aí, devido à pandemia, a alguns problemas que tiveram, essa questão foi como é que fala? Relaxada. Ela não foi obrigatório a travar o PDV. Mas lembrando que é necessário sempre validar se tem algum arquivo pendente de ser enviado. Se tiver algum arquivo pendente de ser enviado, é necessário entrar em contato com o suporte para a gente poder analisar o porquê que não foi enviado, tá? Como é realizada a transmissão? Bom, a transmissão é feita de forma automática, tá? Então, não é necessário executar nenhum tipo de programa, não é necessário fazer nenhum tipo de envio. Ele é feito automaticamente. Quando você faz a abertura do PDV, ele vai fazer a checagem da ECF e vai fazer a emissão da redução Z. Após a emissão da redução Z, ele é executado o aplicativo, desculpa, Mr. Chef Transmissor de arquivos PAF. Aí ele vai ficar um íconezinho lá próximo ao relógio do computador, tá? E esse aplicativo ele é responsável pelo envio. Ele faz comunicação com a Cefaz a cada 1 minuto e retorna a situação do arquivo. Por exemplo, se eu estou tentando retransmitir um arquivo, o aplicativo está tentando retransmitir um arquivo, ele vai retornar para você se deu erro, se ele foi autorizado, se teve erro, qual o erro que aconteceu, ele vai trazer essa informação. Ou, no caso, ele vai tentar enviar arquivos que estão pendentes de erro. Então, a cada 1 minuto, ele vai fazer a checagem e vai tentar retransmitir aquele arquivo. Se ele tiver com algum erro e você já corrigiu, ele vai retransmitir. Caso ocorra algum erro por algum motivo, ao realizar a checagem, o ECF será exibido uma mensagem de erro, informando quais os arquivos pendentes. Então, quando você fizer lá a abertura do seu PDV, ele vai trazer se tiver algum tipo de erro de algum dia, de algum arquivo que não foi enviado, ele vai aparecer para você uma caixa de diálogo informando quais os arquivos que estão pendentes e o motivo. Desculpa. Quais os arquivos que estão pendentes. Aí, nesse caso, se, por exemplo, tiver pendentes 2 arquivos, é necessário entrar em contato com o suporte para a gente validar o porquê daqueles arquivos estarem pendentes, para a gente poder fazer a retransmissão. Lembrando que a norma do Estado seria que, após 20 pendências, o PDV fosse bloqueado. Então, a gente sempre analisa para não deixar chegar a todas essas pendências, ou se por acaso aconteceu algum erro, alguma pendência, entrar em contato com o suporte para a gente poder validar o porquê que aquilo está acontecendo, tá? Ele vai ficar executando de forma oculta na barra de tarefas. Então, ele vai estar lá o processo rodando, só que não vai ficar visível, não é uma tela que vai ficar visível, ele vai ficar executando em segundo plano na barra de tarefas. Tá. A nossa apresentação de hoje foi essa, tá? Caso tenha alguma dúvida, Vitória, tem alguma dúvida aí já na caixinha de pergunta? Agora é o momento para vocês tirarem dúvidas.
Pessoal, caso vocês tenham dúvidas, por favor, escrevam no chat, tá? Informa qual é a dúvida de vocês no chat, que a gente consegue tirar as dúvidas. No caso, hoje a gente tem Felipe e André para poder tirar as dúvidas referente a esses temas, tá? Caso tenha alguma dúvida, eu falei muito rápido, algum tema não ficou claro, questione que a gente pode levantar a resolução, tá? A resposta. Olha, respondendo ao questionamento do Robson Grassi. Essa apresentação estará disponível em alguma plataforma? A gente está fazendo a gravação dela, tá? Ela vai ser encaminhada para vocês ao fim da apresentação. E também nós estamos com um projeto, nós já temos um canal no YouTube, onde todos os nossos treinamentos, todos os webinars que a gente apresentou, eles estão sendo disponibilizados dentro deste canal do YouTube. Então, assim que a gente conseguir subir essa apresentação para lá, a gente vai informar para vocês através do e-mail cadastrado, tá bom? Dentro do canal do YouTube também temos outros temas de utilização do sistema. Caso tenha alguma dúvida, algum tipo de questionamento, vocês podem acessar para poder assistir às apresentações e caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. Outra dúvida aqui. Pizza Bis. Tenho uma dúvida. Nosso restaurante terá várias franquias espalhadas pelo estado. Desculpa. Em cada um dos estados, o cadastro do produto sobre os tributos é diferente? Então, a tributação, ela varia de acordo com o módulo fiscal. Então, vamos supor que dentro do país, o seu estabelecimento, ele tenha entre vários estados diferentes. Então, nesse caso, de acordo com o módulo fiscal e o regime tributário da empresa, vai ser cadastrados os tributos. Então, quem pode te auxiliar de acordo com
qual tributo deve ser preenchido e qual o valor corretamente é a contabilidade, tá? Mas isso sim, cada estado ele tem um valor de tributo diferente. Aí a Pizza Biz novamente, no nosso caso, mais de 2.000 produtos, teríamos que cadastrar todos manualmente. Aí no caso daria para fazer a replicação por estado. Então, vamos supor que cada loja de um estado faria o cadastro daquele estado e replicaria para as lojas dentro do estado, tá? Felipe, eu preciso da sua ajuda em uma dúvida. Oi, sim, pode falar. Tem o Felipe Reboli. SPED Piscofins, como gero? Atualmente, o TOTS Chef ele não abrange o COFINS, ele só abrange o SPED fiscal mesmo. Para gerar o PIS/COFINS, que seriam contribuições, teria que abrir uma sugestão de melhoria. Aí, no caso, para abrir a sugestão de melhoria, seria pelo portal do cliente, tá? Isso, isso. Os acessos Isso pelo mesmo, portal do daí teria cliente. que passar pelo PIO. Sobre a parte de sugestão de melhoria, a gente também tem um webinar referente ao uso do portal, tá? Caso vocês queiram, é só entrar em contato com a gente que a gente disponibiliza o link para vocês poderem fazer a utilização. Bom, como não temos mais nenhuma dúvida, vou chamar a Vitória para poder finalizar para a gente. Certo, pessoal, como não tem mais nenhuma dúvida, a gente agradece a participação de todos no evento. Como eu falei no começo, a gente vai encaminhar aí durante a semana a gravação do evento para todos vocês que participaram. E caso tenham mais alguma dúvida, podem entrar em contato com o suporte técnico. Obrigada a todos e boa semana. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.